Agora tive a ideia de fazer as reflexões de lado, acho que vai ficar melhor. Tô aqui na minha cozinha hoje com essa fumacinha, um incenso que tá ligado aqui. Hoje, dia 2 de fevereiro, dia de saudar Iemanjá, nossa rainha do mar, e me faz lembrar algo que eu acabei de escrever, que marcas profundas, na verdade marcas fortes, só se constroem com profundezas. Iemanjá, ela é a rainha do mar e a gente faz a conexão com as águas profundas, a nossa conexão com a gente mesmo. E eu tô aqui fazendo um ritual, consagrando a minha cacau também, uma medicina da floresta, e vou abrir o livro aqui. Na verdade, antes de apertar o botãozinho ali, eu abri no 33, hoje é a nossa reflexão 33, e diz sobre praticar o autoconhecimento. E aí, até por isso eu abri falando de Iemanjá e de profundidade nas nossas águas. Eu acho que se você me conhece um pouquinho, sabe que eu falo de autoconhecimento, defendo o autoconhecimento, pratico o autoconhecimento, vivo o autoconhecimento e acredito que vou morrer falando de autoconhecimento, porque ele chegou na minha vida e transformou a minha vida. E nada mais é do que momentos, ferramentas que nós utilizamos e paramos para refletir sobre nós. Não só refletir, elaborar, é um caminho de evolução. Autoconhecimento significa ser uma pessoa melhor. Essa palavra, ela se banalizou muito, então existem pessoas até que têm horror a ela, assim como muitas palavras, né? Eu falo muito sobre pessoas que têm o horror ao marketing, e eu vejo que o autoconhecimento também existe isso. Ou, na verdade, até uma resistência grande, né? De pessoas que são aversas ao autoconhecimento, de que de fato não querem tocar em coisas que elas sabem que elas vão precisar olhar. Isso é assim comigo, por exemplo, que já estou nesse caminho e que me considero uma pessoa bastante corajosa, porque a gente precisa de coragem para olhar para si, para enfrentar os nossos dragões, as nossas piores versões, porque eu sinto lhe dizer que só assim a gente pode evoluir, a gente pode ser melhor. E esse ser melhor não é num lugar utópico, é ser melhor dentro do seu relacionamento, dentro do seu trabalho, com os seus parceiros, com os seus amigos, com a sua equipe, mas primeiro, antes do outro, é de você para com você mesmo. Nada é possível fazer fora antes de fazer dentro. Nada, absolutamente nada. Anota, nada. Você não lidera ninguém fora se você não se lidera. Tudo que acontece fora é um reflexo preciso e perfeito do seu interior. Tudo que te incomoda no outro, no terceiro, no demais, tá dentro de você. Sim, sinto lhe dizer, mas é isso. E outra coisa, se nós não enfrentarmos a nossa pior versão, que nós temos ela, não existe evolução. Não existe verdade, não existe transparência. E essa verdade é você para com você mesmo. Você só consegue ser verdadeiro com o outro, também entregar um trabalho de alma, se você estiver em contato com a sua verdade. E sim, nós temos desafios de olhar as nossas próprias verdades. Então, se eu pudesse dar uma sugestão para qualquer pessoa de qualquer idade, eu frequento rodas de pessoas, muitas rodas de mulheres, faço vários retiros com mulheres, busco me desenvolver
nessa questão do sagrado feminino, da sexualidade feminina, até aqui trazendo algumas formas, né, de autoconhecimento, é tudo aquilo que vai te fazer se questionar, olhar para si, olhar para os seus padrões, olhar para aquilo que você faz, se atentar aos seus sentimentos, se questionar por que você age assim e não assado, se questionar das suas escolhas, se questionar dos seus resultados. Sabe assim? Será que eu vivo assim até hoje no automático ou será que não tá na hora de eu me questionar? Então, autoconhecimento é tudo aquilo que te leva para este lado. Se eu fosse, eu nem vou elencar, porque eu acho que todos têm o seu valor, mas a terapia é um lugar, terapia, né, quando você busca esse acompanhamento contínuo, é um lugar que ele integra as demais ferramentas. Porque, por exemplo, na minha jornada, eu sou muito curiosa, né, eu investi muito dinheiro, muita grana mesmo, e muito tempo em autoconhecimento, e invisto e tenho plena certeza, aquela coisa de boto meu pau na mesa, desculpa a palavra, que foi o que me veio aqui agora. Se o autoconhecimento não é o melhor investimento da vida de qualquer pessoa, porque você, sabe, se apropriar de si é como se você não fosse usar mais muleta nenhuma para você sobreviver, você fosse sair de um estado de sobrevivência e você fosse realmente encontrar o amor maduro, o amor real, o amor próprio, sabe? A sua libido, o seu prazer de viver, a sua vida, os porquês, né, de tudo. Cavocar exatamente aquelas coisas que estão te travando, é sobre tudo isso. Mas eu estava dizendo sobre a terapia, ela é um lugar que ela integra, sabe, as outras ferramentas. Então, eu vou, por exemplo, se eu tô lendo tudo que te traz para dentro é autoconhecimento, certo? Então, um livro pode ser uma ferramenta de autoconhecimento? Sim. Eu ir a um retiro pode ser uma ferramenta de autoconhecimento? Sim. Eu participar de grupos e rodas, seja com os meus amigos, seja com o pessoal de algum processo terapêutico, seja na minha igreja, né, com as pessoas e tudo mais, tudo que vai te fazer olhar para dentro é um processo de autoconhecimento. Viajar sozinho pode ser uma ferramenta de autoconhecimento. Não entre nesse lugar assim de caminhar é minha terapia. Gente, caminhar existem muitas coisas. Tô falando do caminhar que me veio aqui à mente. Qualquer exercício físico, por exemplo, isso tudo é terapêutico. Faz parte, sim, do seu processo de bem-estar, isso tem que ser feito, né? Hábitos de vida saudáveis, mas não é terapia, não é onde vai de fato integrar. Tô conversando com um amigo meu e já tô fazendo. Pode ser terapêutico também, mas cuidado para não cair nesses lugares muito de ficar se enganando, sabe? Não tô dizendo que essas coisas não são terapêuticas, elas são. E elas precisam estar caminhando juntas. Mas me colocar em lugares novos, em ambientes novos, é uma forma de autoconhecimento. Você fazer coisas pela primeira vez são formas de autoconhecimento. Como eu disse, uma leitura, escolher um esporte novo, fazer algo que te dê medo, que te coloque fora do conforto. É que eu sempre abro aqui com vocês e eu tenho uma lista de coisas que eu já fiz de autoconhecimento e agora a minha mente parece que dá uma bloqueada aqui, né, nessas coisas de lista. Eu gosto muito de anotar coisas quando eu preciso falar algumas coisas, mas vamos lá. O que eu já fiz? Até a própria Bíblia, né, é uma das ferramentas de maiores autoconhecimentos que existe. Mas todas as ferramentas você precisa, até mesmo uma leitura, por exemplo. Não é só consumir informação, entende? Senão vira uma info-obesidade. Eu tô consumindo um curso, fui numa palestra, ouço podcasts que me fazem refletir sobre a vida, acompanho pessoas, né? Escrevo também, é muito terapêutico. Tô no caminho do Patchwork, que é um caminho de autoconhecimento e espiritualidade. Invisto em desenvolvimento da minha espiritualidade, faço o trabalho de marca pessoal, tudo são coisas que vai te trazer para dentro, certo? Mas existe esse lugar da integração na sua vida. Uma coisa é você ter o conhecimento, outra coisa é você colocar em ação aquilo, outra coisa é você
você levantar informações, a própria medicina da floresta, por exemplo, o Daime, isso é algo que foi uma das ferramentas de maior potência de autoconhecimento na minha vida e que eu sou simplesmente grata e apaixonada por essa ferramenta. Ela me auxilia demais nos meus processos, muito, né? Então eu tenho muito respeito à medicina da floresta, isso aqui também, cacau, a dança, o movimento, tudo que te coloca para sentir são formas de autoconhecimento. E isso eu vivenciei nos retiros mesmo, nas rodas que eu busco. Existem tantas pessoas, para homens, para mulheres, que buscam, né, esse lugar para você se questionar. Tantas coisas gratuitas também que existem, boas, sabe? A própria meditação, a própria... até mesmo profissionais da saúde integrativos. Minha médica, por exemplo, minha terapeuta, minha fisioterapeuta, por exemplo, se são pessoas integrativas que, num geral, são pessoas que estão olhando para a espiritualidade também, elas associam não só o físico, mas o mental, o emocional, o espiritual. Isso são profissionais integrativos. São formas de você buscar o autoconhecimento. Mas, como eu dizia, tudo precisa ser integrado. E a terapia, ela me ajuda muito nessa integração, né? Então, coisas são levantadas, informações. Eu vejo uma coisa na terapia, eu trabalho, daí eu vou lá, eu vivo uma situação com os meus pais, aí eu venho, eu vou lá, eu vivo uma situação no meu relacionamento, daí eu venho, eu vou lá, vivo uma situação com os meus filhos, eu vivo uma situação com o meu cachorro, eu vivo uma situação no meu trabalho, daí eu venho, eu trago, eu integro, eu troco com pessoas que estão no mesmo campo, seguro para isso, com direcionamento para isso, enfim. Eu sou apaixonada por terapia e eu acho que todas as pessoas deveriam fazer terapia, deveria ser obrigatório terapia. Mas claro que isso é uma opção, mas todo o investimento em autoconhecimento me ajudou demais, inclusive a minha vertente de trabalho, ela leva para a base estratégica. A base de conhecimento, a base estratégica do meu trabalho é o autoconhecimento também. Não existe marca real, forte, verdadeira que se construa sem autoconhecimento. Então é isso. Acabei nem ficando no livro muito, mas vamos lá. A principal tarefa do homem na vida é criar a si mesmo, tornar-se o que ele potencialmente é. Isso é muito interessante. Nós temos uma potência de sermos o que quisermos e muito mais do que somos hoje. Só que nós temos muitos bloqueios, muitos, inúmeros. E o autoconhecimento nos traz essa visão, essa abertura de consciência, essa abertura de visão para nossa potência, sabe? Nos instiga. Se você não está em ambientes que te instigam a ir para cima, para frente, olhar o mais, te tirar do conforto, se você não está se relacionando com pessoas, com amigos, com profissionais que vão te questionar, que vão te fazer olhar para o mais, que vão te tirar do conforto, não tá certo, não tá te evoluindo, entende? É isso. Avalie sua própria personalidade, orai e vigiai. Essa é também uma frase bíblica que eu sempre falo, ela tá muito conectada ao autoconhecimento, porque você precisa estar em constante vigilância daquilo que você sente, daquilo que você faz, que você reage, tá bom? Um beijo, saiba que pessoas de sucesso se conhecem, buscam se conhecer, praticam o autoconhecimento. Beijo, ó. Piscarada.